o que eu vou falar hoje é uma coisa que você tem que aprender. Eu quero falar sobre o que fazer quando não há o que fazer. Talvez é essa a situação que tu está passando hoje. O que fazer quando não há o que fazer? Você vai aprender isso. Abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 12, versículo 1. Diz assim: E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão. Repete de novo, Pedro era guardado na prisão. Você tem que confiar em Deus, que Ele está te guardando. No meio desse problema, Deus está te guardando. Olha aqui para mim, por favor, escuta. Pedro estava preso. Se ele não tivesse sido preso naquela ocasião, o povo teria matado ele. Então tem problemas que Deus ele permite a gente passar para nos guardar. Eu tenho que confiar que Deus está me guardando. Eu tenho que confiar que esse problema é Deus está me guardando. Aí não fala que ele estava preso em si. Ele fala que estava guardado. É uma diferença muito grande. Deus está me guardando, diga isso. É isso mesmo. E aí ele diz assim: mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O que fazer quando não há o que fazer? Primeira coisa, diga bem alto: oração incessante. O que é uma oração incessante? É você orar sem parar. Você está em constante oração. A igreja estava orando. Nós vamos unir toda a nossa fé. Toda reunião do sábado, nós estamos aqui orando incessante. Então, o que eu faço, pastor, quando não tenho o que fazer? Primeira coisa, oração incessante. Segunda coisa, vamos continuar lendo, no 6. E quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Olha para mim, segunda coisa que você tem que aprender. Você tem que aprender a descansar, a confiar em Deus. Sabe por quê? No lugar de Pedro, estava em oração incessante, correto? Ele estava preso entre 2 guardas. Adiantaria ele ficar ansioso? Adiantaria ele ficar preocupado? Ah, eu vou morrer amanhã. Adiantaria? Ele foi descansar. Você pode estar passando o inferno que for na tua vida. Você tem que ter uma noite de paz e de descanso. Você tem que entender que se você não descansar, confiar em Deus, sua cabeça vai ficar ruim. É pior, para que você vai ficar sofrendo a noite toda, acordado a noite toda, preocupado? Ah, o que eu faço? Para onde eu vou? E agora? Isso não vai adiantar nada, só vai causar em você ansiedade, preocupação e não vai mudar em nada. Jesus falou que o ansioso não consegue dar um passo na vida dele. Então, primeira coisa, qual é? O que fazer quando não há o que fazer? Qual é a primeira coisa? Oração incessante. Segunda, descansa, confia. Os problemas não podem tirar o teu sono. Talvez a sua vida é só ficar trabalhando, acordado, desesperado. Ei, você não é máquina não, viu? Ei, você tem família.
Não estou falando para você tirar férias de Deus. Nunca. Confiar em Deus não é tirar férias de Deus, mas é você saber que você é limitado. E na hora que você não pode fazer nada, você fala com quem? Deixa na mão de Deus. Eu vou confiar. E aí continua no 7, olha só. E eis que sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Olha, Deus vai resplandecer, Ele vai enviar um anjo. Ele vai enviar um anjo lá naquela causa, naquela situação. Naquele lugar que você está preso, entre aspas. E aí diz assim: e tocando a Pedro do lado, despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Ei, tem hora que Deus desperta você, tem hora que você tem que usar a fé. Você está vestindo esse pano de saco, tem hora que você tem que estar em jejum mesmo, é clamar a Deus em jejum, é usar a fé. Qual é a primeira coisa? Segunda. Terceira, usar a fé. Não adianta você só gritos vazios, Deus não ouve. Tem hora que você tem que usar a fé, ser fiel a Deus, agir a fé nesse altar em jejum. Tem hora que você tem que despertar. E não ficar acomodado, não. O anjo despertou ele e queria que ele despertasse usando a fé. Quem está me compreendendo? E aí, quando você usa a fé, as cadeias que te prendem se quebram. Na hora que ele se levantou, as cadeias foram quebradas. Isso é muito forte. Isso é poderosíssimo. E aí, diz assim: e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. O que o anjo quis fazer com ele? Simples. Prepara. Você sabia que você tem que se preparar para tudo que Deus vai fazer na sua vida? Tem gente que Deus abençoou, Deus fez a causa sair, abriu a porta, curou, transformou a família, e sabe o que aconteceu? A pessoa não estava com a estrutura para isso não, ela abandonou Deus. Ela abandonou. Você tem que aprender, pessoal, uma coisa. Já se imagine você aonde você tem pedido a Deus. E tenha a mente forte. Tenha a cabeça forte. Pastor, eu consegui uma bênção tão grande, que não estou tendo nem tempo de buscar Deus na igreja. Isso veio do diabo. Porque Deus não vai te dar algo que te afaste da presença de Deus. Ele não quer te ver longe de Deus, Ele quer te ver perto de Deus. Então, o que eu faço, pastor? Fica de pé no seu lugar, por favor. O que eu faço? O que fazer quando não há o que fazer? Coloca aí as 4 coisas no telão. Vamos ler juntos. Primeiro, oração incessante. Segundo, descansar, confiar. Terceiro, usar a fé, as algemas se quebram. Quarto, prepare para o que Deus vai fazer. Prepara. Então, o que eu faço quando não há o que fazer? Essas 4 coisas. E a Bíblia, depois chegando na sua casa, medita novamente. Você vai ver no capítulo 12 que o anjo de Deus, ele saiu daquilo que ele estava preso. Deus libertou e com vida ainda abençoou ele. Deus vai te abençoar. Por isso que eu quero que vocês se apeguem na palavra que vem de Deus. A palavra é tudo. A palavra é tudo. É soberana. Isso aqui é soberano. Está acima de qualquer pessoa. É a palavra do nosso Deus. É isso que Ele quer falar contigo hoje. E nós vamos entregar o nosso jejum. E os céus vai descer sobre a tua vida.